Então, alunos, hoje a gente vai falar sobre as ligações químicas, já que a gente já fez uma revisãozinha, né, de algumas coisinhas que vocês deveriam já ter visto lá no nono ano. E aí agora a gente vai dar continuidade, então, com ligações químicas. Antes da gente falar bem sobre as ligações químicas, a gente vai lembrar o que é a camada de valência, tá? A camada de valência é onde os elétrons estão, né, distribuídos, conforme Bohr, né? Esse aqui é o modelinho de Bohr. Neste caso aqui, nós temos na última camada deste elemento aqui, 2 elétrons. Porém, essas camadas, são 7 camadas, né? Como a gente tem 7 períodos, né? E cada camada, ela recebe uma quantidade X de elétrons, tá? Ela não vai ultrapassar isso. Então, na K vai ser no máximo 2, na L8, na M18, na N32, na O32, na P18 e na Q8. Assim como se a gente for olhar nos grupos, isso vai estar distribuído, né? No grupo 1 vai ter um elétron na última camada, no grupo 2, 2 elétrons, no grupo 13, 3 elétrons, no grupo 14, 4 elétrons, no grupo 15, 5 elétrons, no grupo 16, 6 elétrons e no grupo 17, 7 elétrons, respectivamente. E aí, com esses elétrons, a gente vai reconhecer quando um átomo vai estar, um elemento, ele vai estar neutro ou ele vai estar com uma carga. Quando ele tem uma carga, quer dizer que ele é um íon, né? Então, como está dizendo ali, quando um elemento possui uma carga, ele é chamado de íon. Ou seja, e aí ele vai ou ganhar ou perder elétrons. Isso vai depender muito do sinalzinho que vai estar lá em cima do átomo, tá? O Na, aqui escrito desta forma como está, ele está na condição neutro. Porém, com Na+, quando a gente tem esse maisinho aqui que vocês estão vendo, ó, tá? Ele está escrito desta forma na condição de íon e neste caso ele perdeu um elétron, porque quando ele está positivo, ele perde um elétron e a gente denomina ele como cátion. Neste caso, a gente tem agora o cloro, nessa condição ele está em condição neutro, e neste caso, como está marcando aqui, mostrando para vocês, ele está escrito dessa forma na condição de íon daí, e nesse caso ele ganhou um elétron. Então, quando ele ganha um elétron, a gente denomina ânion. Então, lembre-se sempre aqui, ó, pessoal, ó, AN ganhou ânion, tá? E aí agora a gente vai dar uma treinadinha no caderno de vocês vão pegar esses elementos aí, e eles vão me dizer elementos ou íons, né? Alguns aqui são elementos, outros aqui são íons abaixo, e vão me dizer se eles são nêutrons, se eles são cátions, que eles perderam elétrons, ou se eles são ânions, que ganharam elétron, tá? Caso ele seja um íon, diga quantos elétrons ele ganhou e quantos elétrons ele perdeu, ok? Aqui nós temos a regra do octeto, né, que eu havia pedido para vocês anteriormente, em outros vídeos que a gente fez, né, no último vídeo, se eu não me engano. Eu pedi para vocês o que era a regra do octeto. Então, a regra do octeto é quando os átomos se ligam para ficarem estáveis. E o estável, neste caso aqui, significa ficar com 8 elétrons na última camada de valência, tá? Porém, vocês sabem que a química é linda, mas ela tem exceções. Ou seja, o hidrogênio ele não precisa ter 8 elétrons na última camada, ele vai estabilizar com 2 elétrons, assim como o hélio, tá? Eles meio que se querem se equiparar lá aos gases nobres. O lítio, lítio, falta um Li ali, ele estabiliza com 2 elétrons, tá, pessoal? O berílio estabiliza com 4 elétrons, o boro e o alumínio estabiliza com 6 elétrons. E aí a gente vai começar a falar sobre ligação iônica aqui. E aí as características de uma ligação iônica. Ela é com metal e ametal, geralmente, tá? Doa e recebe elétrons, uma parte da ligação doa, outra parte recebe. Eles formam estrutura cristalina, que é aqui, no caso aqui, o sódio está representado. Aqui é uma fórmula cristalina do sódio, do NaCl, do sal, tá, pessoal? Então, o sódio está ali como verde e o cloro está como roxinho, tá? Eles formam essa estruturazinha compacta. Eles são sólidos à temperatura ambiente, tem alto ponto de fusão e ebulição,
Eles são bons condutores elétricos quando em meio aquoso, pessoal, tá? São solúveis em água e eles formam compostos. Quando a gente fala em composto, não em molécula, o composto é quando a gente tem íons de cargas diferentes, tá? E como eu falei antes, eles ocorrem geralmente entre as famílias do grupo 1, 2 e 3, que são os grupos ou as famílias em que eles vão doar, e as famílias 15, 16 e 17, elas vão receber. Aí aqui a gente tem um exemplozinho do NaCl, como a gente havia visto antes ali na fórmula estrutural cristalina delas. Então a gente vai procurar o Na lá na tabela periódica. Ele vai estar onde? A gente vai escrever o Na ali, a gente vai descobrir que ele vai estar no grupo 1. Grupo 1 me diz que tem um elétron na camada de valência. Vamos escrever o Cl agora, que a gente descobriu que o Cl está lá no grupo 17. Então, quantos elétrons eles têm na última camada? 7 elétrons, porque ele está no grupo 17. Então, vamos desenhar lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. Ele está estável? Não, ele não está estável. Ele precisa que o Na dê para ele o elétronzinho que ele tem, tá? Então, uma característica é que o metal, ele sempre vai dar, o metal gosta de dar os elétrons deles e os ametais gostam de receber os elétrons, tá? E aí, essa aqui é a formulazinha final dele, como ele vai ficar estruturalmente, tá? Aqui, vocês veem aqui como fica estruturalmente. Na ligação covalente, a gente tem que as características são compartilhamento de elétrons. Então, quando a gente tem covalente, é compartilhamento de elétrons. Não conduzem corrente elétrica, ou seja, eles se comportam como isolantes, tem baixo ponto de fusão e ebulição, eles formam moléculas. Aí, quando a gente forma molécula, é quando os átomos se combinam. Então, se eles combinam, eles compartilham, eles são covalentes e formam moléculas. Aqui um exemplozinho no H2O ficou um elétronzinho solto ali, tá, pessoal? Mas é porque na hora de eu colocar ali para aparecer, ficou os números em cima, eu não consegui tirar. Então, a gente tem 2 hidrogênios. A gente vai colocar os 2 hidrogênios. O hidrogênio está lá, entre aspas, no grupo 1, né? Ele tem um elétron na camada de valência, somente um. E o oxigênio, a gente vê lá que ele está no grupo 16, ele vai ter 6 elétrons. A gente vai desenhar os 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Eles não estão estáveis, né? Então, a gente vai compartilhar esses 2 elétrons ali, um de cada, tá? Porque vocês lembram que o hidrogênio estabiliza com 2 e os demais, né? Algumas outras exceções ali, mas o oxigênio ele vai estabilizar com 8. Vamos contar então para ver se o oxigênio ficou estável? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, neste caso aqui, o oxigênio ficou estável, tá? E o hidrogênio também, porque se a gente for ver aqui tem 1 e 2, então este aqui está estável e este aqui também, 1 e 2 também ficou estável. Os tipos de ligações covalentes, eles têm 3 tipos, tá? Tem a simples, que é quando a gente tem somente um elétron de cada, que a gente está vendo aqui compartilhando. Então, nesse caso, a gente tem simples. Quando a gente tem mais, tem 2 elétrons sendo compartilhados, a gente tem ligação covalente dupla. E aqui a gente tem 3 elétrons sendo compartilhados por cada. E a gente desenha dessa forma, então a gente tem tripla. Esta aqui é a fórmula estrutural. Essa fórmula aqui é estrutural. Vou explicar para vocês logo mais, que é mais fácil até de vocês desenhar. E essa aqui é a eletrônica, é quando aparecem os elétrons, tá? E aí nós temos a ligação covalente dativa. Eu vou explicar ela por vídeo, mas qualquer dúvida vocês me chamam, porque ela é realmente um pouquinho mais complicada de entender, até por vídeo, assim, e pessoalmente também, mas eu vou tentar explicar aqui para vocês, tá? As características delas é que elas emprestam um par de elétron se a molécula já estiver estabilizada, daí ela vai conseguir emprestar um par de elétrons, mas vai ser emprestado, então não vai ser doado, tá? As forças de ligação é inferior às ligações do tipo iônica e metálica. Metálica a gente já vai ver. E são ligações químicas mais sensíveis. Elas são mais fáceis de serem rompidas. Tá? Aqui é o mesmo caso de antes, tá, pessoal? O pontinho, a setinha, ela ficou um pouquinho ali
para baixo eu não consegui dar o comando para ela aparecer depois. Um exemplo, então, de ligação covalente dativa é o O3, tá? A gente tem o oxigênio, 3 oxigênios no caso, né? Tá lá na família 16, então aí a gente vai ter 6 elétrons na última camada. Então vamos começar a colocar lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá pronto. O outro, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse também ficou pronto. E 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, a gente já tem os 6 elétrons distribuídos nos 3 oxigênios, tá? Se a gente compartilhar estes dois, vamos ver se esses dois aqui já não ficaram estáveis? Vamos contar, tá? Para este aqui, ó, para este oxigênio aqui, a gente vai usar setinhas vermelhas, tá? Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, ficou estável. Para este oxigênio aqui, a gente vai usar a setinha verde-limão. Então, já tem uma setinha ali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ou seja, esses dois aqui já estão estáveis. Então, eles nos permitem que este par de elétrons seja emprestado para este oxigênio aqui, completando assim uma camada de valência, porque a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que este aqui foi emprestado. Ok? Na ligação metálica, a gente tem as características deles serem elétrons livres, que é o mar de elétrons ou nuvem de elétrons, né? E eles formam liga metálica. Aqui vocês têm uma representação do que é o mar de elétrons, a nuvem de elétrons. É quando o elétron não tem paradeiro e aí ele fica hora num, hora no outro, hora num, hora no outro, hora um, hora no outro. Então ele não tem assim, ele não fica fixo, ele vai aonde o elemento mais necessitar para ficar estável. Um exemplo de ligação metálica é o aço comum, que é composto de ferro, carbono, cromo e níquel, né? Bronze também é um exemplo, é formado de cobre e estânio. E o latão, que é formado de cobre e zinco, né? O latão é feito, algumas bijuterias é feita com latão, né? Aqui, como eu falei antes para vocês lá no comecinho, sobre isso aqui são as estruturas de Lewis, né? Então, aqui a gente tem a forma eletrônica, como a gente representa ele eletricamente, e como a gente representa estruturalmente. E aqui a fórmula molecular, que é quando a gente mostra quantos elementos tem num composto ou numa molécula, tá? Aqui nesse caso é uma molécula, porque eles estão compartilhando, né? Estão combinando os elementos. E aqui a gente tem, então, um composto, né? Porque são íons, representado dessa fórmula eletricamente e dessa fórmula estruturalmente. Aí a gente tem os dois elementos que fazem parte deste composto. Certo, pessoal? E aí agora eu vou deixar os exercícios para vocês fazerem.